E o assunto agora é o impacto do endividamento agrícola no país. A Frente Parlamentar da Agropecuária convocou uma reunião extraordinária para apresentar os números reais das dívidas dos produtores rurais do campo, no geral, e quais soluções podem ser tomadas. A FPA tem como prioridade o projeto de lei que visa renegociar cerca de 170 bilhões de reais ao endividamento do setor. A demora na votação da proposta, que falta definição por parte do governo e que está na Câmara dos Deputados para ser votado também, pode afetar o Plano Safra. E de Brasília, a gente vai falar com o repórter Bruno Amorim, que traz mais informações. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, essa reunião extraordinária ocorreu na sede da FPA e reuniu deputados e senadores da bancada do agronegócio e economistas que apresentaram números oficiais coletados do Banco Central e que contestam o argumento do governo, Priscila, que considera o projeto como pauta-bomba. Só lembrando aqui a nossa audiência, Priscila, o projeto é autorizativo e não impositivo. O que isso quer dizer? O que isso significa? O PL autoriza o governo a criar a linha de crédito e a mobilizar os fundos previstos, não cria obrigação de desembolso automático, não fixa valor global na lei e não impõe prazo para exaurir os recursos disponíveis. A própria bancada do governo reconheceu isso, Priscila, durante a votação do projeto lá no plenário do Senado. Esse texto aprovado pelos senadores, pelo Senado, foi construído justamente para não depender de recursos do Tesouro como fonte de receita. É isso, a lógica do projeto é usar recursos que já existem e que, de outra forma, ficariam ociosos, digamos assim, em fundos, e não o de criar despesa primária. É o mesmo mecanismo, só para a gente explicar um pouquinho melhor, do Desenrola Brasil, é um empréstimo a ser pago pelo produtor rural. Outro ponto discutido durante a reunião, Priscila, extraordinária na noite de ontem, é que o impacto real não pode ser calculado sem os dados que o Ministério da Fazenda ainda não divulgou. Sem eles, sem esses dados, qualquer um dos números que têm sido apresentados, 30 bilhões de reais, 170 bilhões de reais, 800 bilhões de reais, ou qualquer outro, é uma estimativa política e não técnica. O próprio fato do ministro da Fazenda, Dario Durigan, já ter falado em vários veículos de imprensa, vários veículos de comunicação, números que variaram de 140 bi a 800 bilhões, em menos, dizendo aí para 140 bilhões em menos de 24 horas, demonstra que os cálculos não batem e a pasta não utiliza uma metodologia estável. E o jornalista Marcelo Dias participou dessa reunião e conversou com exclusividade com os parlamentares e economistas que trouxeram uma análise do que esta demora pode impactar o agronegócio brasileiro. Segundo a própria senadora Tereza Cristina, falta vontade política por parte do governo federal em solucionar as dívidas dos produtores rurais. A parlamentar demonstrou preocupação com a demora e explicou o que é que pode ser feito para solucionar o problema do endividamento no país. Vamos ouvi-la. Que a gente pudesse ter um entendimento único, que produtores que hoje estão impossibilitados de pagar suas dívidas por coisas que ele não deu causa, como clima, como preço, como problemas climáticos, enfim. Se o governo e nós tivéssemos esse entendimento, nós ajudaríamos uma gama enorme de produtores rurais. E não são grandes produtores, são médios produtores, porque nós temos mais de 4 travas que mostram um universo de produtores que tomaram até 10 milhões de financiamento. Então, eu acho que se houvesse esse entendimento, nós teríamos uma tranquilidade para esses produtores resolver o seu problema do passado e poder pegar crédito novo para o custeio da safra deste ano que está aí chegando, e continuar a produção que o Brasil está acostumado a ter, batendo todo ano recordes de produção. Eu temo
o que vai acontecer se nós não tivermos sucesso nessa renegociação do PL 5122. E Priscila, o deputado Alceu Moreira saiu em defesa desse projeto de lei, que é o 5122 de 2023, que trata, né, da renegociação das dívidas rurais. E reforçou que o governo precisa chegar, né, no número real para amenizar a gravidade do problema. Vamos ouvir o deputado Alceu Moreira. Que o que nós estamos oferecendo é uma ferramenta para a utilização de uma série de recursos que estão disponíveis, que o governo pode utilizar, para, sem causar nenhum problema do déficit fiscal, sem ter que usar recurso primário do orçamento, ele possa realmente sanar a vida dos produtores, reabilitá-lo para a produção e ter um prazo alongado de tal maneira que o produtor possa pagar a próxima safra e a parcela da dívida caiba no orçamento dele. Tudo que nós queremos fazer, pessoal, é ajudar o produtor. Se a premissa básica nossa e do governo não for esta, contribuir para pegar um produtor que não deu causa para chegar no momento de crise que ele está chegando agora e só precisa continuar plantando com dignidade, se esta premissa não for entendida, bom, tem que entender que o governo não quer resolver o problema dos produtores ou, na verdade, a fonte que nós oferecemos, que é os fundos não têm mais fundos. E aí, quem tem que explicar é o governo, não somos nós. E a nossa equipe também conversou com o ex-secretário de Política Agrícola do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, José Ângelo Mazilo Júnior, sobre o atual cenário do endividamento rural no país. Partiu dele, inclusive, Priscila, esse levantamento dos números e deu o passo a passo de como o produtor pode ter acesso ao crédito, caso, né, os recursos sejam destinados. Vamos ouvir. Existe uma carteira estressada dentro do sistema financeiro voltada para o agro. Essa carteira está mensurada pelo Banco Central. Isso é até disponibilizado publicamente na página do Banco Central. Dentro desse crédito, o produtor, para se habilitar, para ele ser elegível, ele tem que ter tido pelo menos 2 perdas, acima de 30% cada uma delas, a partir de 2019, comprovada com laudo técnico. Então, senão ele não é elegível, ele não pode pleitear esse refinanciamento. E mesmo que ele entre nesse refinanciamento, existe um limite de até 10 milhões por operação. Então, esse é um segundo filtro também que o produtor, pelo qual ele vai ter que passar, o filtro da operação. Então, são os 2 filtros básicos, né? Priscila, e a Frente Parlamentar da Agropecuária está disposta, sim, a negociar esse projeto com o governo? A bancada da FPA já admite o risco de o governo, né, vetar ou até mesmo judicializar esse projeto, né, o 5122 de 2023, que foi aprovado no Senado na semana passada e que voltou para a Câmara. Segundo o próprio presidente, né, da frente da FPA, Pedro Lupion, a articulação ela é fundamental para evitar o colapso financeiro de produtores rurais causado, né, pela combinação de juros altos, queda nas commodities e também perdas climáticas. Além disso, o Lupion afasta qualquer impacto fiscal na casa dos 140 bilhões de reais em 13 anos, como havia sido, né, estimado pelo próprio Ministério da Fazenda, que vê a proposta como uma pauta bomba. E para encerrar, Priscila, a nossa participação aqui, a gente volta a falar da pauta da sessão plenária da Câmara de hoje. O item, né, digamos assim, o item único da pauta é o PL 1838 de 2026, que altera a CLT para fixar a duração normal ao trabalho em até 40 horas semanais. Esse texto foi enviado pelo Executivo com urgência constitucional e tem travado a pauta do plenário. Segundo publicação do próprio presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, a intenção é manter esse PL, o mesmo texto, né, aprovado na PEC, que trata da redução da jornada de trabalho. Portanto, teremos aí, na sessão plenária da Câmara de hoje, a partir das 2 horas da tarde, a votação desse projeto de lei do governo federal, que trata justamente da jornada de trabalho aqui no país. Lembrando que a PEC já foi aprovada na Câmara e aguarda despacho do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Priscila, eu volto com você no estúdio. Tá certo, depois a gente volta a falar de mais assuntos aí importantes em Brasília. Obrigada, viu, por enquanto.